Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Luciano Lozecan, graduado em Ciências Econômicas, doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia da UF. Adilson de Oliveira, graduado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Administração pela FGV, especialização em Economia da Energia e doutorado em Economia do Desenvolvimento da Universidade de Ciências Sociais de Grenoble, França. Marcelo Galto, especialista em petróleo, gás e energia, química industrial, técnico de operações em empresas de petróleo. Boa noite, Luciano Lozecan, Adilson de Oliveira, Marcelo Galto. Uma boa noite. Boa noite a todos. Marcelo Galto, endereçar uma primeira questão para você analisar para nós. Nosso refino está velho, está desperfilado com a nova produção do pré-sal, ou as duas coisas simultaneamente? E quais são os números, especialmente no diesel? Vamos lá então, vamos tentar essa aí. Nosso refino, ele é em idade, ele é antigo, né? Ele já é um senhor aí. Porque o nosso parque de refino começou a ser construído na década de 50, né? Um pouquinho antes das refinarias privadas e as da Petrobras a partir de 1950. Então, em idade, eu diria assim, nosso parque de refino já é velhinho. Mas ele veio sofrendo os revamps, que a gente chama as ampliações. Se a gente pegar a última grande refinaria estatal antes da RNEST, tá? Não estou considerando a RNEST, foi a Revap São José dos Campos, 1980. Até ali, o nosso parque de refino tinha 1.400.000 barris de tamanho, 1,5 milhão no máximo. E nós crescemos desse 1,5 milhão a 2.200 praticamente sem construir refinaria de grande porte. Quer dizer, a gente cresceu de 700 a 800 mil barris em capacidade somente em ampliações do nosso parque de refino. Então, a gente veio modernizando, tá? Ele é antigo, são refinarias antigas, mas muitos trens, os nossos HDTs, os nossos HDS, unidades de coque, elas são bem mais jovens, são bem mais recentes no parque de refino. Em relação a diesel, né, o nosso parque de refino hoje é um parque muito voltado à produção de diesel em função do nosso modal rodoviário. Das refinarias todas no Brasil, a gente espreme lá o barril de petróleo, tira em torno de 40%. Do nosso perfil de produção é diesel. Isso, pegando o dado de 2018, dá em torno de 41 bilhões de litros de diesel ano, né, que sai do nosso parque de refino. Isso só o que sai do parque, tem mais uma parcela importada aí. Agora, essa parcela importada, ela é de que tamanho? Hoje, em torno de 11 bilhões. Então, eu produzo 41, vamos dizer assim, e importo 11, 12. O nosso consumo está girando em torno de 52, 53 bilhões de litros diesel ano no Brasil. Então, eu estou importando aí quase um quinto, né? Quer dizer, um quarto, 25%. É um quinto, para dizer, 20% fica tranquilo no número. Um quinto eu estou trazendo de fora. Esse um quinto significa uns 400 mil barris dia, então? Dá para dizer que sim, É uma importação significativa. Eu acho que é um pouco menos de diesel, né? Esses 400 mil a gente incluiria outros derivados nessa conta, né? Nesses 400 mil barris. Agora, professor Adilson, deixa eu lhe perguntar uma coisa, por favor. O senhor escreveu um artigo esse final de semana chamado O Apagão no Diesel, na revista Brasil Energia e Petróleo. E aí, em cima do artigo e com o seu pensamento, alguém se habilita a investir em refino no Brasil com tanta incerteza do ponto de vista de preço, controle, interferência de governo, estatal, com privada? Como é que isso funciona, professor Adilson? Então, eu escrevi esse artigo muito impactado pelo que aconteceu no setor elétrico lá no final do século passado, né? Todos nós nos lembramos que
naquele período, foi lançada a ideia de reformar todo o mercado energético, não só o petróleo, como também a eletricidade. E, no caso da eletricidade, foi lançada a ideia das privatizações. Então, no setor petróleo, foi proposta a reformulação, mas não foi proposta a privatização. A privatização é um fenômeno recente, agora começou. Quando a gente olha lá para trás, o que nós identificamos? A gente identifica que o que aconteceu naquela época com o setor elétrico foi o fato de que, como os setores privados não investiam, porque ficaram na expectativa das vendas das centrais que já existiam, porque é muito mais interessante para o investidor privado investir em alguma coisa que já funciona, tem mercado, está tudo estruturado, e do que construir uma coisa nova e correr todos os riscos de novo projeto. Por outro lado, o setor estatal também investiu, porque já que eu vou privatizar, não tem sentido investir. Eu acho que nós estamos enfrentando um dilema similar agora, que não estamos sentindo tanto, porque a economia está, como todos sabemos, está parada, né? Nós não estamos crescendo. Mas se a gente voltar a crescer, eu acho que o risco de nós termos o que eu chamo de uma facção diesel é grande, como foi o Cláudio já nos chamou a atenção. O nível de importação de derivados hoje é elevado. E você apostar que vai continuar ampliando essa capacidade de importação é um risco muito grande para a economia brasileira, que eu acho que não está no momento de ocorrer. Para evitar esse risco, eu acho que a gente necessariamente tem que pensar numa solução que seja um investimento tradicionais. Como já colocou também o Gal, os revampos praticamente esgotaram a capacidade de você ampliar significativamente a capacidade de refino. Eu acho que agora nós vamos ter que construir refinaria nova. E o governo tem que ter uma política que não consiste apenas em criar refinaria. Mas quem conhece bem a logística hoje das refinarias brasileiras sabe que é possível, além de investir na refinaria, investir na logística necessária para levar o combustível até essa refinaria, que não é tanto assim, mas principalmente para internalizar esses derivados, que hoje cada vez mais estão em direção centro-oeste, né? E eu chamo a atenção para um fato importante, que é a mudança no perfil da demanda de derivados. O perfil da demanda de derivados, que era distribuído entre gasolina e diesel, que é outro, né, por exemplo, aviação, GLP, mas hoje, com o crescimento do etanol, a nossa estrutura de derivados está cada vez mais centrando no diesel. E, então, eu acho que é possível, inclusive, pensar como é que a gente vai alterar esse sistema inteiro. Agora, professor Lozecan, a nossa economia está muito baseada no transporte caminhão diesel, né? Como é que as economias de outros lugares do mundo, como é que isso se compara? Como é que o senhor vê isso? A gente tem outras experiências que a participação do diesel também é elevada, né? No Brasil, o modal rodoviário, né, de transporte, a gente depende muito do transporte de carga via caminhões, né? E o diesel acaba tendo uma participação grande, né, no consumo, né? Nos países em que o transporte ferroviário é mais desenvolvido, o diesel não tem essa orientação, e até muitos países optaram por desenvolver uma utilização do diesel na frota de transporte leve, né? O que no Brasil acaba não sendo uma opção, porque o gargalo já ocorre com o transporte de carga e de passageiros, né? Então, a gente tem essa situação, né, de o diesel ter um aspecto central na coordenação econômica brasileira, né? A gente percebeu nos últimos tempos, né, que o diesel, ao entrar muito forte, né, na composição do transporte de cargas, né, e na formação do frete, né, ele acaba tendo, assim, principalmente via preços, né, um papel que acaba desestruturando, né, as relações ao longo das cadeias produtivas brasileiras, né. Agora, alguém consegue, desculpa, Marcelo, alguém consegue investir no Brasil em refino? E só refinarias gigantes e espaçadas e longe da produção? Como é que é isso, Marcelo, por favor? Eu queria complementar o dado que o professor Adilson falou em relação ao estresse logístico, né? Em 2014,
a gente teve o pico de consumo de diesel no país, em que o consumo interno chegou em 60 bilhões de litros. A gente importava um número muito parecido com o que a gente importou no ano passado. Só que as refinarias operavam a 98% de carga. Então, a gente produzia o máximo de diesel por dia no refino, internamente, e importávamos. E tivemos, em 2014, sinais de estresse logístico. Em 2017, as refinarias baixaram um pouco de carga, né? Elas produziram em torno de 40 a 41 milhões, só que a importação se manteve muito alta. Por questões de preço, de paridade de importação, naquele momento da política Pedro Parente, a Petrobras cedeu um pouquinho de market share, que a gente chama, né? E a gente novamente experimentou em 2017 um estresse logístico. Então, esse fator que o professor falou ali em relação a ter que ampliar, ele é verdadeiro. A gente já enfrentou em 2014, em 2017 deu sinais novamente de que acima dos 12 bilhões de litros anuais de importação, os nossos portos começam a ter uma complicação logística, os nossos terminais, então a gente começa verdadeiramente a ter um estresse nesse sentido. E quem consegue investir no Brasil em refino? E só em refinarias gigantes? Não, eu acho que... Eu posso falar? Claro. Eu acho que é uma dificuldade. Pelo seguinte, tem duas dificuldades. Primeiro, a gente precisa ter com clareza de que ninguém está investindo em refino nos países industriais. A expectativa que se tem é de que a demanda por derivados, na melhor das hipóteses, vai ficar no patamar atual, senão vai cair. Então, não há interesse em investir lá. Onde há interesse em investir são em países de desenvolvimento, em particular, como o Brasil, né? Em países que têm mercados significativos, por exemplo, China, Índia. O Brasil, em países pequenos, eu acho que não tem condições de fazer grandes refinarias. Então, o Brasil é um mercado atraente, em particular, que está na expectativa de que nós teremos o petróleo, nós vamos produzir petróleo para alimentar essas refinarias, então você reduz o risco de abastecimento, que evidentemente não é tão grande, em certos países pode ser mais significativo, em particular em países de desenvolvimento. E, por outro lado, você tem um mercado que tem um potencial de expansão muito significativo. O problema é como reduzir esse risco e agora incentivar a entrada, criando condições favoráveis para esse investimento. Na logística, que acho que foi bem chamada a atenção, e também nas refinarias. Eu acho que o governo, infelizmente, não está dando atenção para isso. Ele está muito preocupado com outras coisas, talvez com efetividade, mas ele tem que dar essa atenção, porque a construção de uma nova refinaria não se faz em 2, 3 anos. Ou seja, é preciso olhar para daqui a 7, 8, 10 anos e começar a pensar hoje como é que nós vamos atrair esse investimento. É possível, mas não é fácil. Agora, é um problema de governo ou é um problema de mercado? Não, como eu disse, o mercado, ele hoje não é favorável, porque ninguém está investindo em refino fora do Brasil. Né? Então, o Brasil tem que oferecer essas condições favoráveis, porque o mercado, se nós não formos aqueles que não acreditamos nas políticas de mudança climática, né? Em todo local a gente está vendo uma redução, uma expectativa de que o petróleo, os derivados do petróleo, vão perder espaço na matriz energética. Então, aqui nós estamos, como a gente não tem essa expectativa, porque o país ainda é um país essencialmente rodoviário, dificilmente ele vai transformar a sua estrutura modal para a ferrovia nos próximos 7, 8, 10 anos. Então, a gente vai precisar de derivados, em particular do diesel. Então, eu acho que o governo vai ter que atuar. Claro que o mercado tem que atrair investimento privado, mas é preciso criar condições favoráveis para isso. E não basta simplesmente dizer que o país vai crescer. O país vai crescer é um desejo de todos nós, mas os investidores privados têm substancialmente que você reduzir isso. Talvez oferecendo algumas condições favoráveis. Eu, pessoalmente, visualizo uma oportunidade no fato de que nós temos todo esse óleo da partilha que vai entrar no cofre de dinheiro do óleo da partilha que vai entrar no governo. Eu acho que o óleo da partilha não devia ser utilizado, aí na visão pessoal, não devia ser utilizado para resolver o problema das contas públicas. Ele devia ser utilizado para resolver o problema do derivado do petróleo no Brasil, que é muito mais importante
do que as contas públicas, da minha percepção. Agora, Marcelo, depois vamos ao professor Luciano, nosso refino não consegue refinar o óleo do pré-sal, certo? Consegue. Originalmente, o parque de refino foi feito para petróleo importado leve, né? Originalmente, conceitualmente, foi isso. A gente não tinha petróleo e construiu refinaria porque o consumo de derivados crescia. Então, a curva de importação de petróleo era gigantesca. Em 1980, a gente importava 80% do petróleo que refinava. Só que conforme a própria bacia de Campos foi dando óleo pesado, a gente, vamos ter que usar esse óleo. Então, o parque de refino foi sendo feito para óleo pesado. O pré-sal trouxe agora uma perspectiva de óleo médio, quase leve, né? E os últimos 2 anos, a gente usou 90% de petróleo brasileiro nas refinarias. Então, a carga que entrou in natura é petróleo nacional. Porque a gente ainda tem uma certa flexibilidade para usar o nosso óleo pesado de Campos, porque o parque de refino foi adaptado para isso. E o petróleo leve, originalmente, que a gente usava lá, agora, em vez de ser importado, vem do pré-sal. A questão do nosso parque de refino, ele cresceu para derivado leve na origem. A bacia de Campos nos trouxe petróleo pesado, né, de menor grau API, maior densidade. Então, foram feitos ajustes técnicos ao longo dos anos para usar esse óleo mais pesado e reduzir a importação. Nos anos 2000, a gente usava quase que meio a meio, né? Metade de óleo importado leve, metade bacia de Campos. Recentemente, com a descoberta do pré-sal, que a gente tem um óleo praticamente de médio para leve, aquela carga importada leve do passado hoje é pré-sal. Então, e a gente também utiliza ainda um pouco de óleo pesado, porque algumas refinarias comportam esse óleo pesado, porque foram preparadas para isso ao longo do tempo. Eu diria que o nosso parque está no meio do caminho, ele usa um pouco ainda de óleo pesado, um pouco de óleo leve. Claro que se você apertar e botar o parque de refino a 98% de carga, a gente vai precisar de um óleo mais leve. Mais leve. E hoje, o pré-sal nos favorece nesse sentido, né? O pré-sal quase que substitui aquela parte importada do leve que a gente tinha. Só não substitui basicamente para a produção de lubrificantes, tá? Porque o nosso óleo não é parafínico. O óleo baiano que se produz em terra ou onshore o óleo do pré-sal não. Então, se eu quero fazer lubrificante, eu ainda importo petróleo árabe para isso na RLAM e muito na Reduc. São as 2 refinarias que a gente ainda utiliza óleo importado, por uma especificidade, né? Professor Rosican, nós estamos crescendo nossa produção interna aí de pré-sal, com volumes estupendos, e quem sabe atinjamos aí 4 ou 5 milhões de barris por dia, e o consumo vai estar lá perto de 3 e pouco milhões de barris por dia, números grandes. E aí, quando começar a sobrar tanto petróleo, nós estaríamos, quem sabe, exportando óleo bruto ou derivados, economicamente falando? Como é que seria essa visão? A gente está numa situação um pouco paradoxal, né, que a nossa produção está crescendo e agora está numa aceleração que as exportações devem crescer substancialmente nos próximos anos e, no entanto, a gente está com um déficit de abastecimento de combustível, né? Então, a gente está num paradoxo que exporta óleo e tem que importar derivados. Eu acho que essa situação, é claro que a questão da logística de entrega é importante no curto e médio prazo, mas no longo prazo eu acho que essa é a grande questão, né? Será que é interessante para o Brasil, né, se tornar um grande exportador de petróleo e continuar importando derivados, né? E isso me parece que não é uma boa solução, até economicamente, né? Porque a gente pensa no custo de transporte, que é um custo representativo da cadeia produtiva, você acaba duplicando o custo, porque você tem que exportar o óleo e importar derivados. Então, a competitividade da construção, primeiro, da atratividade das refinarias que estão em operação no Brasil, é interessante para os agentes que têm produção de petróleo no Brasil, né, que tem um mercado relativamente garantido, e, por outro lado, mesmo se a gente pensar em expansão, a expansão
também encontra atratividade, né? Então, o que falta, né, arranjar uma equação econômica que dê uma segurança para o abastecimento, né? A gente passou por um período que era um período de contenção de preços, controle de preços de derivados, isso acabou criando uma incerteza para investimentos, né? A gente caminhou para uma solução que seria uma solução oposta de preços alinhados no curto prazo com o mercado internacional, mas esse alinhamento de curto prazo com o mercado internacional acabou criando um estresse elevado na cadeia produtiva e, com isso, se mostrou inviável, né? Que a gente observou há um ano atrás, né? Desde então, assim, o preço do petróleo um pouco aliviou a questão, a gente acabou não discutindo muito, né, criando mecanismos que, no final, não são muito sustentáveis, mas eu acho que está no ponto, né, tá no momento de discutir formas de precificação de derivados, principalmente do diesel, que sejam mais sustentáveis, que atraiam investimentos, mas, por outro lado, não gerem uma volatilidade muito grande, impactando na cadeia produtiva, principalmente no frete, né? Agora, outro dia, professor Adilson, algumas companhias algumas pesquisas em cima de companhias de petróleo, grandes, gigantes, aí, elas estariam dizendo que elas não estariam interessadas em investir em refino. Que o refino seria mais para o lado dos distribuidores, integradores, do que para o lado dos EIPs, dos upstream, né? Qual é a sua visão de quem seriam os investidores potenciais? Não o nome de empresa, óbvio, mas eu digo que segmentos de negócio seriam investidores? Olha, na minha percepção, como eu disse já anteriormente, há pouco interesse em investir no refino, porque há uma expectativa de que o petróleo, né, como já foi colocado anteriormente, uma refinaria é um investimento que você faz para 30, 40 anos. Ninguém vai construir uma refinaria nova para amortizar em 10 anos, ainda que do ponto de vista contábil, você amortiza em 10 anos, todo mundo imagina que a refinaria vai vir muitos outros anos e, portanto, eu vou rentabilizar isso em tempo mais longo. Então, você olhando para 40 anos, você diz o seguinte: olha, eu não vou construir refinaria, principalmente porque eu acho que esse é um negócio que está, digamos assim, em vias de extinção, mas que não é mais o mesmo negócio que foi no século passado. Esse é o importante. Não é aquela maravilha, não, uma rentabilidade muito grande, em particular no refino, que o investimento é alto e o risco é razoável devido a todas essas questões que, inclusive, a gente diz que não vai haver mais interferência do governo, mas quando chega na hora do vamos ver, a gente sabe que o governo tem que chegar lá e falar: aqui você tem que segurar, né? Então, não é muito bom. E as empresas todas já têm refinarias lá fora, então nós temos que procurando reduzir o seu risco de suprimento a partir de uma área relativamente confortável para produzir petróleo para o Brasil. Então, eu não vejo as grandes empresas interessadas em construir refinaria no Brasil, com algumas exceções. Quais são essas exceções? São as empresas que têm grande volume de óleo produzido no Brasil. Então, não posso citar o nome, não é nada. Pode, claro. Não é nada segredo, que a Shell tem uma produção de petróleo no Brasil hoje que já chega nos 300, 400 mil barris por dia. Então, é um potencial candidato, desde que você ofereça, evidentemente, a esse candidato uma condição relativamente favorável de financiamento, a redução de risco, logística adequada, logística favorável. Então, além disso, tem outras empresas. Eu estou falando da minha opinião pessoal, mas uma empresa como a Equipetrol, por exemplo, é uma empresa também que está procurando, precisa de novos mercados, uma empresa que ela tem muita dificuldade de tentar entrar em outros mercados fora. Ela está procurando na Ásia, está procurando aqui na América do Sul, mas para entrar no mercado norte-americano, para entrar no mercado europeu, ela sabe que as dificuldades são enormes nessa parte, porque o Brasil é um candidato e eles são, digamos assim, uma outra empresa que, se eu fosse, além de si mesmo, que pode ser um outro interessante, mas são minhas empresas, eu acho que se eu fosse responsável pela política petrolífera, eu estaria e discutiria com eles as condições favoráveis para criar essa logística. Eu chamo a atenção pelo seguinte, que o Luciano chamou isso bem, né?
é que o Brasil vai ser um grande exportador de petróleo. O Brasil não vai exportar derivados, porque ninguém vai querer comprar grande volume de derivados. Não chega, né? Vai se exportar um pouco de bebida, mas não vai ser um exportador para grandes mercados. Então, nós estamos fadados a sermos grandes exportadores de petróleo. Dado que o nosso consumo vai crescer, mas a nossa produção tende a crescer muito mais do que o nosso consumo. Então, isso exige, como colocou o Luciano, eu concordo plenamente, que haja um foco nessa área. Por isso que eu tenho, enfim, certo? Na logística. Porque quem olha a logística das refinarias brasileiras, na verdade, nota o seguinte: a logística, elas são totalmente isoladas. A refinaria do Rio Grande do Sul é totalmente isolada da refinaria do Paraná, totalmente isolada da refinaria de Pernambuco, é totalmente isolada da Bahia. O único núcleo de logística que consegue coordenar os fluxos de derivados no Brasil é esse aqui da região sudeste. E como o nosso consumo está ficando cada vez mais para o centro-oeste e para o norte, né, eu acho que está na hora de um grande plano, como colocou, acho que foi você mesmo no início, né, dizendo que nós temos que ter um planejamento. Está na hora da EP, se é que a EP tem uma função relevante, tem minhas dúvidas, a EP se dedicar de forma mais intensa a esse processo, que é o processo de planejamento do futuro, olhar o futuro. Porque ficar se preocupando com o curto prazo, já tem gente se preocupando, nós temos que ver se preocupando com os próximos 10 anos. Verdade. Agora, professor Luciano, deixa eu lhe colocar um desafio importante. Há uma probabilidade, se o senhor fosse colocar uma probabilidade de 0 a 100 nas próximas crises de diesel, do governo interferindo novamente, qual o percentual que o senhor atribuiria? Eu acho que certamente o governo vai intervir, né? Eu acho que até com alguma justificativa, né? É um preço coordenador da cadeia produtiva brasileira e o papel do Estado é um papel de coordenação, né? Um negócio que o desafio, né, é que não seja uma coordenação que comprometa os investimentos, né? Eu acho que preços estáveis e menos voláteis ajudam a estruturar a cadeia, né? E ajudam também a estruturar investimentos, né? Então, mecanismos que contribuam para uma estabilidade de preços, e a gente tem experiências nacionais que apontam para políticas, né, que levam a uma maior estabilidade de preços de derivados, eu acho que seriam muito interessantes para o Brasil, né? E eu acho que é o momento de discuti-las, né? Porque esse papel no passado foi prestado pela Petrobras, com essa rediscussão do papel da Petrobras, certamente não vai ser somente com a Petrobras que a coordenação do preço dos derivados vai ocorrer, né? Então a gente precisa, né, de mecanismos de coordenação, que são mecanismos de coordenação mais amplos e que dão sustentabilidade econômica e que atraem investimentos, né? Mas eles inexistem hoje, né? Esses mecanismos hoje, eu pelo menos não sinto, assim, que o governo esteja se movimentando nesse sentido, né? Não exatamente. A gente teve, depois da crise, né, um espaçamento, né, nos reajustes, e a regra de compensação foi uma regra que não é sustentável no longo prazo, porque a necessidade de subsídios é uma necessidade muito elevada. O que seria interessante, assim, é criar mecanismos que diminuíssem a volatilidade de preços. E aí a gente pode pensar em impostos que vão ser flexíveis, né? Os impostos no Brasil, como são desenhados, eles são fatores de volatilidade, né? Porque são percentuais em cima do preço na refinaria. Isso não é adequado. A gente poderia chegar a um resultado de melhor coordenação econômica com preços mais estáveis, e o papel dos impostos com alguma flexibilidade seria interessante. Tem outros mecanismos de estabilização, como o fundo de estabilização, etc. Na própria Europa, o imposto é um valor fixo, né, do combustível, quer dizer, o barril, a moeda, o câmbio flutuando, mas pelo menos o imposto é uma parcela fixa, isso realmente ajuda bastante. Professora Dilson ia falar? Bom, eu acho que a gente tem é um tema complexo.
Né? Como colocou bem o Luciano, o problema não é estabilidade dos preços, é volatilidade. Ou seja, é preciso sinalizar que o preço vai ter um patamar máximo e um patamar mínimo. Fixar um preço, estabilizar o preço, acho que é um desenho um pouco razoável com um produto que tem a volatilidade que já tem o preço do petróleo no mercado internacional. Mas o Brasil hoje tem condições muito favoráveis para estabelecer esse patamar na escala alta, para baixo. Por quê? Porque aí é um país exportador de petróleo. Ele não é mais um país dependente, não está sujeito ao que acontece com o preço do petróleo no mercado internacional. Ele pode ter políticas, e para isso ele tem, eu acho que a grande vantagem que a gente tem que aproveitar é o fato de que nós temos uma parcela enorme de óleo que vai vir como óleo de partilha. Esse óleo de partilha é comercializado pelo governo. O governo é que estabelece o preço que ele quer vender esse óleo. Quer dizer, ele pode querer vender no mercado o preço internacional, mas ele pode usar esse preço no seguinte: olha, eu vou usar esse petróleo para exatamente, se houver uma crise, eu vou dar reduzir essa volatilidade, chamamos de crise no aumento do preço, eu vou utilizar esse óleo para reduzir a volatilidade do preço no mercado doméstico. Então, ele tem os instrumentos, ele tem as condições favoráveis para fazer isso. Ele precisa ter a vontade política. Tá? E, além disso, eu chamo a atenção para o fato de que o próprio governo diz que vai ter uma arrecadação esplendorosa com os royalties do petróleo, com as participações especiais. Tudo isso são recursos que o governo está pensando e está totalmente dirigido, ou estão sendo dirigidos totalmente hoje, para o problema da crise fiscal. Eu não estou dizendo que a crise fiscal não tem que ser resolvida, não tem que ser equacionada, mas não é possível você fazer isso em detrimento de um programa de longo prazo do setor de petróleo, que é, segundo a própria presidente está dizendo, é o principal setor hoje que pode alavancar a futura economia brasileira. E, para isso, é preciso oferecer aos investidores condições relativamente seguras, né? Ou pelo menos mitigar riscos, com os instrumentos que já estão, com os recursos que já estão dentro do setor petróleo. Não estou procurando fora, está aqui dentro. Essa questão de organizar isso, essa parte financeira, com a parte de investimento e atrair os investidores, na minha percepção. Uma questão até que foi abordada aqui: a gente não vai virar um exportador de derivados porque a gente está longe dos grandes mercados e tem a questão logística, né? Mas a gente pode e deve reduzir o nosso déficit, né? Que ele vai crescer. Se o país crescer, ele vai crescer, né? Não, quem estuda a história do petróleo sabe que nenhum país industrial aceita a dependência de derivados de petróleo que o Brasil está aceitando. Esse nível de dependência da importação do diesel é de uma vulnerabilidade geopolítica inaceitável. Na última semana, nós vimos o que está acontecendo lá no Irã, né, no Estreito de Hormuz. Se houver qualquer dificuldade naquela região, vai haver uma queda imediata na capacidade de importação de exportação. Esses países vão voltar toda a sua capacidade de refino para o mercado doméstico e não vão exportar nada. Hoje nós estamos importando praticamente aonde? Dos Estados Unidos. Tá certo? Os Estados Unidos estão exportando porque, na verdade, a situação é relativamente favorável, né, no resto do mundo. Mas se houver alguma dificuldade no resto do mundo, para onde irá esse petróleo, esses derivados para onde são orientados do Brasil? Vão para a Europa, vão para o Japão, que são economias muito mais importantes do ponto de vista geopolítico para os Estados Unidos do que o Brasil. Então, acho que, se eu fosse posso indicar, eu diria que está na hora de levantar-se e analisar essas questões geopolíticas com um pouco mais de cuidado. Há uma vulnerabilidade importante geopolítica em cima do diesel, basicamente em cima do diesel, que mais consumimos e que mais dependemos hoje em termos de volume. Né? Exatamente. Muito bom. Gostaria de agradecer, então, o professor Luciano Luzecan, Agradeço. de Oliveira, Marcelo Galto, lá do Sul. Obrigado, prazer. Boa conversa. Acho que a gente conseguiu trazer bons temas. Boa noite, então. Muito obrigado a todos. Boa noite, valeu, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite.